Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. O combate à violência contra a mulher continua sendo uma prioridade aqui no Espírito Santo. O estado já apresentou números assustadores de feminicídios, houve redução, mas o tema ainda inspira muitos cuidados por parte de todos, da sociedade, das autoridades e da polícia. Para essa conversa de hoje, temos a honra de receber aqui no estúdio a juíza Hermínia Azor. Doutora Hermínia, que honra te receber aqui. Obrigado, viu, por estar com a gente. É um prazer. Obrigado por doar seu tempo e compartilhar muitas informações e muitas histórias também nesse trabalho de combate à violência, qual a senhora encampa desde muito tempo. Eu queria que você contasse para a gente o início, como se deu, né? Foi na Serra que tudo começou na vida da senhora. Exatamente. Quando eu cheguei na Serra, a primeira vara de violência doméstica do Estado do Espírito Santo, eu instalei quando diretora da Serra. Não tinha em do nenhum fórum, lugar. não existia. Foi a primeira do Estado do Espírito Santo. Mas por quê? Porque a mim me incomodava muito ver tantas crianças na rua. Quando eu chegava de carro, eu via aquelas crianças, mas uma quantidade incrível que me chamou a atenção e me incomodou muito. E eu comecei a pensar o que fazer para poder mudar essa história dessa comarca. Porque a senhora viu pelas ruas, as crianças pelas estavam ruas, ali nas eu praças? nunca vi um negócio daquele. Não, passava de carro, já tinha umas 3, 4, 5 crianças arrodeando, uma coisa assim, assustadora. Não estavam na escola. Não estavam na escola. Aí, então, foi quando eu liguei para o prefeito. Eu não conhecia o prefeito da época. Quem estava prefeito à época? Era o doutor Sérgio Vidigal. Sérgio Vidigal. Foi a primeira gestão dele. Aí eu disse, prefeito, eu estou na direção do fórum daqui da Serra e eu gostaria de ajudar essa comarca porque eu estou sentindo que a evasão escolar aqui não deve estar num bom patamar. Aliás, a evasão do grande patamar, né? Sim. E aí eu gostaria que o senhor me encaminhasse a secretária de Educação, que eu quero conversar com ela, saber dessa história, para poder ver como a gente vai fazer um projeto para isso aqui. Eu tenho outros projetos, mas esse eu queria começar por aí. E ele, perfeitamente, aí ligou para a secretária, era então secretária Márcia Lamas. Márcia Lamas. E ela veio até preocupada, eu disse, eu quero ajudar, professora. Eu queria saber como está a evasão escolar daqui. Estava quase 18% no universo de 32 mil alunos, entre escola particular, estadual, municipal. Serra é a maior comarca do Estado do Espírito Santo. Sim. E eu pensei, mas a evasão chegou a esse patamar e eu tenho pavor ao analfabetismo. Ela disse, doutora, eu precisava de uma pessoa com a caneta na mão para mudar essa história. Eu falei, mas se o problema é a caneta, peguei o Código Penal, botei a caneta, abri no artigo 246 do Código Penal, que dizia? Que era sobre o crime de abandono intelectual. Eu falei, deixar sem justa causa de prover educação de filho e idade escolar, pena, detenção de 15 a 30 dias e multa. Aí ela falou, e aqui a senhora vai fazer? Eu quero que a sua parte então, a senhora me mande o endereço através das diretoras das escolas de todos os alunos que estão faltosos até 25% e esses alunos vão receber essa carta de intimação. Assim ela fez. Convocando os pais. Convocando os pais. Assim eu mandei a carta de intimação. Mas o que mais me impressionou é que não imaginava que viesse tanto, ou quase todos. Foram muitos. Muitos, 600, a média de uns 600, eu me lembro, foi a contabilidade na semana que nós fizemos, no levantamento. Aí eu pensei, o que motivou esse povo a vir tudo? Sabe o que foi? Eles achavam que eu ia mandar todo mundo para casa de detenção, por causa do critério da pena, entendeu? Sim. Então, para eles, é como se eu fosse mandá-los para casa de detenção. Ixi, a mulher vai prender todo mundo e a gente vai para casa de detenção. Aí eu vi aquela multidão que se reuniu, tive que me levar para o salão do júri. E lá eu abri o Código Penal, li para eles o artigo. Vocês sabiam que estão cometendo um crime previsto no Código Penal, artigo 246, crime de abandono intelectual? Eles me olharam, obviamente eles não sabiam, Sim, não conheciam, não tinham conhecimento.
Aí eu expliquei o que o analfabetismo causava. Eu falei assim, olha, quando houve aquela vacina que impediu que as pessoas andassem, caminhassem, a polio, não foi para que as pessoas caminhassem. Essa falta de conhecimento de escola é também um problema que deixa... causa uma limitação. Exatamente, é o que eu disse para ele. A diferença é em saber andar. A diferença é o analfabetismo que não vai saber ler. Então, é uma mutilação de qualquer jeito. A mutilação intelectual, para mim, era proporcional à mutilação física. Sim. Aí eu expliquei, falei que não queria, eu não gostaria de que ninguém, o objetivo não era aprender, mas o objetivo era levá-los à escola de volta, sob pena deles serem processados. Aí eu não abri mão do processo. Vão ser processados. Mas, para minha surpresa, aí comecei a imaginar o que fazer, imaginei, eles vão dizer que não tem recurso para alimento, do café da manhã, do almoço, para ir para a escola. Falei, não tem problema, eu era titular de um juizado especial criminal, podia fazer transação penal e aplicar multa daqueles caminhões que passavam acima do peso e tal. E ali mandei converter em cesta básica para os pais desempregados e elenquei quais eram os que estavam desempregados. Sim, fez ali um cadastro, digamos, né? Aí resolvido esse problema, eles não iam reclamar sobre isso. Bom, aí eu pensei, o que fazer esse outro passo? O outro passo, e que me surpreendeu, todos voltaram para a escola. Só uma mãe que não levou o filho de volta para a escola. E essa mãe foi processada, veja só. Quando ela foi processada, e a promotora fez a proposta de transação penal, a seguinte proposta. Doutora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que a proposta vai ser essa. Ela vai limpar a escola do filho dela. Em questão de segundos, eu pensei, essa proposta não é educativa, mas... Não, aí como a gente pode mudar a proposta? Doutora, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a proposta? A senhora tem 5 meses para ser alfabetizada. Eu consigo alfabetizador de graça com a prefeitura. Isso para a mãe? Isso para a mãe. Certo. E a senhora vem aqui sob pena da senhora ser processada e pode ser condenada. Aí a senhora concorda? Concordo. Aí consegui o alfabetizador, liguei para a prefeitura, comuniquei. 5 meses se passaram, ela já saiu intimada. E aí, quando ela chegou, eu falei assim, e aí? Como ficou? Aí, quando eu entrei na sala, eu estava no gabinete, entrei na sala, estou vendo aquela mulher escrevendo um papel. Aquilo eu já fiquei assim, acho que ela conseguiu. E sentei e comecei, e aí, nossa proposta? Ela pegou o papel que ela estava escrevendo e me entregou. Quando ela me entregou, eu estava assim, agradeço pela pena, porque agora eu sei como pegar o ônibus para ir ao médico. Rapaz, a menor sentença, mas foi a minha melhor sentença. Eu já dei sentença de 80 laudas, mas essa nem meia lauda, mas me emocionei. Eu imagino. Doutora, como é que a gente conecta esse ambiente que a senhora conseguiu ali modificar na violência doméstica? Então, aí foi quando eu entendi que muitas crianças... Depois eu fui para a infância, e lá na infância eu comecei a pensar, ninguém nunca me deu uma estatística, por que tanto menor infrator? Deve ter uma causa. Aí eu terminava a audiência, eu perguntava, normalmente o menor infrator na audiência é acompanhado de ou a mãe, ou a madrasta, ou o padrasto, o responsável. Era muito alto o índice de menores infratores? Nunca deixou de ser. Sim, mas naquela época já era muito alto? Naquela época já era muito alto. Aí eu terminada a audiência, eu chamava a mãe, responsável, quem fosse, e perguntava, você já foi vítima de violência doméstica? E assim fui fazendo, durante o período que eu lhe passei. Quando eu concluí, 85% daquelas mulheres eram vítimas de violência doméstica. Esses meninos eram filhos da violência? Oriundos do ambiente tóxico que viviam, e eram meninos, como eu digo no meu livro, era fruto da violência doméstica. O que eles iriam ser? Eles iriam ser frutos da violência. Agressores no futuro, claro. E as meninas subservientes e meninas que seriam vítimas. Fatalmente seriam vítimas. Como que muda isso, doutora? Aí foi quando logo vim para a Serra de Volta
e instalei a vara. O tribunal tinha criado e eu instalei essa vara. Não foi fácil, porque para instalar essa vara eu pedi ao prefeito um local, ele arrumou o local. E agora, como é que a gente vai montar? Arranjei uma mesa, fui em uma empresa privada, arranjei uma mesa e arranjamos cadeiras. O tribunal mandou os computadores e mandou o pessoal, e, enfim, instalada a primeira vara do Estado do Espírito Santo. A senhora enxerga que houve avanço de lá para cá? Muito avanço. Com todas as ações que são postas. Com todas as ações. Muito avanço. Eu espero que prossiga. Onde a senhora enxerga que ainda há uma demanda reprimida, uma necessidade de se aprimorar, de se ganhar em agilidade? Seria no atendimento pontual, quando há um fato, uma queixa, um crime acontecendo? Seria nessa questão de plantar mesmo, para que a mulher, aos poucos, ela vá se libertando de fato? Onde a senhora acha que há um gargalo que ainda precisa que o poder público, que a sociedade, né? Porque não é só poder público, é poder público, sociedade, que todos se mobilizem e deem as mãos, porque é um problema complexo. E problemas complexos não têm soluções fáceis. Não tem solução. Você falou exatamente o que eu ia te responder. Poder público, ele tem que estar alinhado com o privado também, sim, entendeu? O Judiciário, o Ministério Público, todos têm que estar alinhados para combater, porque é uma mazela, sim, de tamanha. Olha, eu não diria a você que muda de uma hora para outra, mas se nós trabalharmos com bastante eficácia, com sensibilidade, com empatia, sim, é uma coisa que a gente tem que fazer em conjunto. O poder público tem que também se juntar a nós, sim, para fazer esse trabalho de combate à violência doméstica e familiar, porque não é simples, mas é possível. A senhora estuda muito, né, a causa não só da violência doméstica, mas a senhora tem por natureza esse espírito intelectual de buscar informações, de estudar. Eu queria que a senhora me ajudasse aqui a entender sobre esse tipo de violência, se a gente for comparar isso com outros países, como isso se dá em outros países, a violência doméstica. O Brasil, infelizmente, ele acaba sendo destaque em se comparar com outros lugares do mundo, ou essa é uma violência, doutora, que existe independentemente da cultura? É cultural. Uma certa ocasião, aqui, antes da pandemia, eu passei num país do Oriente, eu fiquei tão impressionada, meu Deus. Eu estava passando numa rua onde tinha duas crianças pegando as pedrinhas, brincando, uma devia ter uns 3, 4 anos, e um casal se batendo, ele batendo da mulher, e aquilo ali, uma briga na rua? Uma rua, era uma rua estreita. Uhum. Era uma rua estreita, eu estava passando para ir para o outro lado e aquilo me assustou muito. Eu falei, meu Deus, é universal mesmo, como eu sempre digo. Então, a violência doméstica é cultural. Agora, o Brasil, em 5º lugar no mundo. Quando eu comecei, em 5º lugar no mundo. O Espírito Santo estava em 1º lugar no mundo. Entendeu? Então, assim, tudo, eu gosto de trabalhar com essa área. Eu gosto de ver o resultado. Uhum. Entendeu? É um temperamento meu, é uma coisa minha, é pessoal. Acho que quem foi professora, defensora pública, conheceu muitas mazelas, né? Sim. Aí, quando eu entrei no combate à violência doméstica, é que eu vi que é pior do que eu pensava. E imagino que a senhora também tenha um conhecimento muito grande do comportamento humano. Existem sinais que as mulheres, elas talvez não consigam imprimir de forma muito clara, mas que a sociedade, que a família, que os amigos possam começar a ficar mais atentos para de alguma forma abordar, porque é um tema complexo. Você vê, uma mulher está casada, provavelmente ela pode estar sofrendo algum tipo de violência e ela convive junto com o marido, junto com a família, com todos juntos ali, mas ela não consegue verbalizar, ela não consegue deixar claro o que está acontecendo, ela pode ficar com vergonha também, né? São muitas camadas, imagino eu, doutora. Existem sinais que a gente pode ficar atento para oferecer ajuda, mesmo que não se peça essa ajuda, que a mulher não peça, mas que a gente ofereça? Sim, a lei já diz que não necessariamente a vítima tem só ela que denunciar. Sim. Qualquer cidadão, qualquer pessoa que vê uma mulher sofrendo uma violência, ele pode, a privacidade dele é preservada. O que me impressiona, às vezes, é que nessa vertente aí, a violência psicológica, para mim,
ela é extremamente danosa. Porque quando você vê uma mulher que está com manchas, que está com marcas, você identifica. Mas quando você vê uma mulher, você passa para uma mulher que sofre violência psicológica, você vai identificar como? Se ela não esboçar a sua dor, Claro. a sua, sabe? Claro. Então, são coisas que só quem tem essa, como eu te disse, a sensibilidade, a empatia. Por isso que é necessário que o profissional, o magistrado, o promotor, tem que ter esse perfil para lidar com esse tipo de violência, entendeu? Claro, Porque quando a gente fala... Eu fico impressionada quando eu fui no interior. O poder público tem que se envolver. O poder público tem que se envolver. Fui em cidades do interior que a mulher rural, mas a distância pequena para o centro da cidade, onde era o único lugar onde teria uma delegacia para ela fazer uma queixa, uma ocorrência, né? E ela não tinha carro, não tinha ônibus, quer dizer, a malha viária. Qual a responsabilidade do munícipe? Claro. Entendeu? Então, claro, do gestor público. O gestor público ele não pode silenciar diante de tantas mazelas. Porque a criança, quando ela cresce nesse ambiente hostil, ela naturaliza a violência. Acha que é natural? Porque é o que ela vive. Ver o pai gritar com a mãe passa a ser algo normal. Passa a ser normal. Não que ela queira, ela é condicionada porque é o que ela vive. Pegando carona no que a senhora trouxe, ações que possam ajudar a promover o tema. Aqui o que estamos fazendo, por exemplo, esse debate, essa boa conversa, imagino eu que o nosso papel enquanto veículo de comunicação é esse, é abordar o tema, é jogar luz ao tema, é trazer especialistas que possam ajudar nesse entendimento e não apenas que possam ajudar no entendimento, mas que trabalham e trabalharam muito para se combater e se criar mecanismos de combate, como é o caso da juíza Hermínia, que está aqui com a gente hoje, nos honrando com a presença. Mas eu queria que a senhora explicasse um pouco mais dessas ações que acontecem, seja por meio de secretarias, por meio de governo do estado, de prefeitura. Isso também tem uma importância? É uma relevância ímpar. Olha, veja só, na época que Mimoso do Sul foi alagado, nós tivemos uma cooperação técnica com a ArcelorMittal, tão extraordinária, que eu faço questão de mencionar. Para você ter ideia, o CRAS, o CREAS, que é onde recebe as pessoas com assistente social, psicólogo, a água levou tudo. Eu deixei o ônibus rosa durante um mês servindo, fazendo o papel do CREAS. Ele ficou lá de plantão? De plantão, um mês, onde as pessoas ali eram credenciadas, entendeu? Então você vê uma empresa privada preocupada, sensível à dor daqueles que perderam muitas coisas. E a perda é um sofrimento que é quase inesquecível. Por que a senhora acha que os casos se repetem tanto? Será que há uma sensação, talvez, de impunidade por parte do agressor? Ou há uma sensação de impotência por parte de quem é a vítima também? Do tipo, desacreditar que denunciar vai dar alguma coisa? Porque os casos, eles continuam reverberando, né? Continuam acontecendo. Políticas públicas eficazes. Eu bato nessa tecla diuturnamente. Se nós não tivermos políticas públicas eficazes, nós não concluímos o que nós desejamos, que é exterminar com essa mazela terrível que é a violência doméstica e familiar. E quem é responsável por essas políticas públicas? O poder público. Você vê que não só a empresa privada que eu citei, as empresas têm que se envolver, o governo tem que se envolver, os munícipes, os gestores, né? O botão do pânico, você vê, o botão do pânico eu lancei. Quando eu lancei o botão do pânico, nós ganhamos, o tribunal recebeu o prêmio Inovare, que é um prêmio de relevância. Mas eu te pergunto, e os outros gestores, por que não só Vitória? Então, por isso que eu digo a você. Hoje isso expandiu, né? Não só tem Vitória, agora em outros estados tem. E porque onde foi criado, nasceu aqui, né? Numa das minhas insônias. E aí eu fico pensando, meu Deus, o que falta? Falta empatia. E ação. Sair do campo do planejamento. Do campo do planejamento para a execução. Entendeu?
Doutora Hermínia, nosso público, aqui do Ponto de Vista, a gente tem a honra de ter um público de mais de 60% de público feminino, que nos dão a honra aqui da companhia todos os dias a partir das 14h. E aí, enquanto a senhora falava, me ocorreu aqui de pensar que alguma dessas mulheres que nos assistem podem estar passando por uma situação, alguma mulher pode estar passando por uma situação. Com certeza. Em casa. E aí eu vou te pedir, diante do seu conhecimento, da sua sensibilidade, o que dizer para uma mulher que está nos assistindo, que está identificando que algo na vida dela realmente está acontecendo e que ela precisa cuidar, ela precisa ter a vida dela garantida. Ela precisa de denunciar. Nosso hashtag no tribunal está lá. Aposentei tem um mês, mas não vai parar não, Mas né? não vou parar. Por favor. Não vou parar. Então eu digo assim, denuncie. É o nosso hashtag. Não se cale. A importância da medida protetiva de urgência é muito grande, mas para que ela tenha a medida protetiva de urgência, é preciso que ela denuncie. Sim. É preciso que também, aí que entra também o poder público, para facilitar o acesso dessas mulheres às delegacias. Sim. Facilitar essas mulheres, dando a elas condições para que elas cheguem às delegacias. Como eu disse, é o caso do interior. Sim. O interior tem que ser visto com uma lente, sabe? Forma holística de ver, mais ampla. Porque eu fui a 48 municípios com ônibus rosa e vi muita coisa que me entristeceu e tentei fazer o máximo que eu pude. Sim. E dormir em lugares inóspitos, entendeu? Mas não, entendeu? Mais importante era que aquela prestação jurisdicional era justa e era necessária. Um esforço gigante, né? Um esforço hercúleo para poder resolver e para poder sentir que aquelas mulheres realmente teriam um lenitivo. Sim. Porque, na verdade, muitas delas acham que a impunidade realmente, a impunidade é um caminho. É um caminho para elas se calarem. Sim, claro. Elas acreditam na impunidade, né? Por não entender que esse jogo pode ser virado. Aí interessante que eu estava em Montanha, com ônibus rosa, estava até uma prefeita, por sinal muito atuante. Sim. Pra você ter ideia, nesse momento ali no mercado, na praça, um camarada agrediu uma mulher na frente do ônibus. Eu tinha uns policiais ali, eu mandei que fosse feita a prisão em flagrante. O camarada, foi o pessoal aplaudindo, aquela coisa de interior mesmo, mas você vê que... Durante uma ação lá em Montanha? Uma ação em Montanha. Com a prefeita Iracy? Iracy. Claro. Até eu não esqueci, porque é o nome da minha mãe. Sim. A prefeita Iracy estava presente, tudo aconteceu ali com vocês. Impressionante, o camarada foi preso, levaram, vi que os policiais, eu falei que os policiais agem. Sim. Agem. E eles levaram para o banheiro lá e depois levaram para a delegacia. Fizeram a detenção. Entendeu? Mas para você ver que coisa incrível. E a coisa não... Se não tiver muita força no sentido, que eu digo, de aplicabilidade das políticas públicas, não deixar de lado essas razões que são relevantes, nós não vamos... Não vai avançar. Não vai avançar. Eu tenho uma reportagem que exemplifica um pouco tudo isso que a gente está conversando aqui sobre esse triste patamar, né, de ocupar uma posição de destaque num ranking tão triste, que é o ranking da violência doméstica. A gente vai acompanhar agora os detalhes nessa reportagem. Pode rodar. Essa empreendedora viveu um casamento marcado pela violência. Aos 45 anos e mesmo protegida por uma medida judicial, ela ainda teme o ex-marido, um líder religioso com quem foi casada por 14 anos. O medo é uma das sequelas mais difíceis de superar. Eu sofri todas as violências, todas. A psicológica, todas as violências. A última foi a física. A violência doméstica deixa muitas marcas. Algumas aparecem no corpo, outras no medo. Mas para essa vítima, as mais profundas são as que ninguém vê. A psicológica é a pior das violências, né, dos abusos, porque a marca do corpo ela sai.
Com o tempo ela apaga, os roxos saem, os hematomas saem. Um tapa, eu sempre digo que o tapa é a violência mais fácil, porque doeu na hora e passou. Ou de repente você até consegue revidar. Agora, o trauma da violência psicológica, os gatilhos voltam. De repente, do nada, você está vivendo a sua vida normal e do nada você vê aquela cena. E aquilo ativa todos os seus gatilhos e você volta no mesmo lugar onde você sofreu os abusos. Aonde você sofreu a violência. Aquelas palavras que você ouviu gritam na sua cabeça de uma forma que é ensurdecedora. Você perde o equilíbrio de onde você está vivendo, o que você está fazendo, da hora que você está passando. Entendeu? Volta tudo. Entre as muitas formas de agressão que passam despercebidas, a patrimonial é uma das mais cruéis. Ela se manifesta no controle do dinheiro, na destruição do que foi conquistado e na tentativa de apagar a autonomia da mulher, como explica essa defensora pública. A violência patrimonial, ela está prevista dentro da Lei Maria da Penha, mas muitas mulheres desconhecem ainda o que é essa violência patrimonial, que é muito recorrente no âmbito da violência doméstica e familiar. Então a gente pode ter, por exemplo, a retenção de cartões de Bolsa Família sem um repasse para essa mulher. A gente tem a retenção pelo agressor do seu salário sem a possibilidade da mulher exercer sua autonomia. A gente tem a abertura de empresas ou contas sem o conhecimento dessa mulher, onde ela só toma conhecimento após uma tentativa de uma compra que lhe é negada ou negativado o seu nome. Então tem diversas formas dessa violência patrimonial, que ela é recorrente no âmbito de forma que essa mulher fique nesse ciclo da violência. Apesar de trabalhar e ter o próprio negócio, ela conta que era patrimonialmente aprisionada, numa relação desigual, onde ele ganhava muito mais, o controle financeiro era absoluto, enquanto ela não podia contar com o apoio dele sequer para comprar remédios. Desde sempre foi o meu e o seu. Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, você faz o que você quer com o seu dinheiro. Porém, é lógico que a parte dele era bem maior, as decisões dele eram tomadas e as consequências eram os dois que pagavam. Porque eu não trabalhava só fora, eu cuidava da casa, eu auxiliava em muita coisa no trabalho dele. E as decisões eram tomadas por ele, aonde vai, o que vai comprar, o que vai comer. Era ele que decidia. Quando era questionado, né, porque eu sempre colocava pra ele, me diz pra mim, né, onde que tá sendo feito as dívidas que eu te ajudo a pagar. Mas eu quero saber o que eu tô pagando. E ele sempre acionava sempre a mesma fala, a geladeira tá cheia, a sua obrigação é fazer. O armário tá cheio, você tá reclamando de quê? Tem água, tem energia e você mora muito bem. Você e seus filhos. Qual é a sua queixa? 3 em cada 10 brasileiras já viveram algum tipo de violência doméstica, de acordo com o Data Senado. Mas dentre todas as formas de agressões, a patrimonial é a que é menos denunciada. Ela é justamente o tipo silenciosa e que não deixa marcas visíveis, mas corrói o que a mulher tem de mais valioso, justamente o direito de decidir sobre a própria vida. O dinheiro era pra mim e pros meus filhos, pra tudo, remédio, roupa, calçado, escola. E o dele era pra água, luz, internet, compra e o resto eu não sei o que ele fazia. Camila também enfrentou a violência doméstica, sobreviveu a uma tentativa de feminicídio e hoje transformou dor em força para ajudar outras mulheres. Do outro lado, viu de perto como a violência patrimonial pode aprisionar uma vida inteira. Eu atendi um caso mais delicado, né, que ele tirou tudo do nome da pessoa, tirou casas, ele tirou lote, ele tirou tudo que ela poderia ter uma renda se caso ela viesse separar dele, ele tirou tudo. Então como que essa mulher, na cabeça dela, ela ia provar isso? Por trás de cada mulher que decide romper com o ciclo da violência, há uma luta por autonomia financeira, emocional e jurídica. E é justamente nesse ponto que os defensores públicos se tornam essenciais, garantindo que o direito de recomeçar também seja garantido a quem mais precisa. A primeira medida importante são as medidas protetivas. A Defensoria tem um formulário de requerimento online de medidas protetivas, onde aqui no estado do Espírito Santo, qualquer mulher pode entrar e fazer o pedido, né? E ela vai ser atendida pela Defensoria Pública, mas para além das medidas protetivas, nós temos, por exemplo, ações de divórcio, partilha de bens, pensão, inclusive para essa mulher que é negado o direito de
ter um emprego, isso é uma forma de violência. O agressor proíbe que essa mulher tenha um emprego ou vai até o emprego dessa mulher por diversas vezes e ela é demitida porque a empresa não quer, né, que tenha essa interferência no trabalho, e diante de um cenário desse, a Defensoria pode pedir alimentos ou pensão alimentícia, ainda que por um tempo estipulado, para essa mulher, para que ela consiga romper, indenizações no caso, por exemplo, da destruição de objetos dessa mulher, destruição de celular, porque violência patrimonial é isso, é a destruição de documentos, destruição de celular, dos seus bens, instrumentos de trabalho e, por vezes, da própria residência dela. A violência doméstica é, acima de tudo, um projeto de silenciamento. Mas quando a justiça se torna acessível e os direitos são garantidos, esse silêncio se quebra e mulheres voltam a decidir sobre suas vidas, seu dinheiro e seu futuro. A gente não fala que o rompimento do ciclo de violência é fácil, não é, mas a Defensoria está aqui para acolher e é possível, a gente tem meios judiciais e extrajudiciais de fazer essa mulher sair desse ciclo da violência e principalmente recuperar sua autonomia. O que não pode é esperar o pior acontecer com a boca fechada. Você vai sair com a mão na frente e da trás, mas sai! Sai, recomece, fale, abre a boca. Tá aí de volta, isso que é um recorte da realidade e que acontece muito mais do que a gente imagina, né, doutora? É mais um caso entre tantos. Entre muitos, entre muitos. Esse combate, né, no caso desse, uma violência patrimonial, onde ele tenta colocar a questão do recurso financeiro como algo que vá ali limitar aquela pessoa, aquela mulher, né? Colocar uma rédea, não sei se eu posso chamar assim. Na verdade, a violência patrimonial, o fato, às vezes, que as mulheres nem distinguem ao certo qual o tipo da violência. Isso me surpreende. No interior, então, é incrível. A que eu te falei sobre o assunto da mulher que era provedora, sim, tinha um fogão que usava para fazer os salgadinhos para vender. A provedora. Sim. E ele só fazia beber. Chegava em casa, né, bêbado, e ele arrebentou o fogão. A forma dele agredi-la era arrebentar o fogão dela todo. Ela ficou sem a provisão, sim, e sem o fogão. Sim. É uma violência patrimonial, claro, né? É uma violência moral, sim, porque há xingamentos e outras coisas. Né? É uma coisa assim... Agora, combater é política pública. A senhora falou sobre esse cidadão que chegava embriagado. O alcoolismo, o uso de droga, isso é um indicativo, isso é uma causa ou isso é um potencial, isso é um tempero? Potencializa. Né? A drogalista e ilícita, ela potencializa a violência doméstica, mas não é a causa. Não é a causa. Não é a causa. Está intrínseca a violência, sim, sabe? Sim. O agressor sempre, é como eu te digo, se a criança nasce num ambiente tóxico, ele vai se tornar no futuro, sim, um agressor em potencial. Isso tem muitos agressores que são agressores mesmo. São aqueles que nós chamamos de narcisistas. Tem os narcisistas que são aqueles que dependem da mulher, aqueles que vivem às custas da mulher, mas é um narcisista. Sim. Então nós temos isso tudo aí, né? Sim. São perfis. Doutora Hermínia, quero agradecer demais. Passou rápido. A senhora tem história para a gente fazer uns 5 programas aqui, hein? Volte mais vezes. Prazer. Foi muito bom te receber. Eu sei que é um tema complexo, é um tema delicado. E o nosso papel, enquanto veículo de comunicação, enquanto imprensa, é colocar luz, colocar foco na discussão, trazer pessoas como a senhora, especialista, com uma história de luta, né, muito grande em torno desse tema e de vitórias, com muitas vitórias. Vitórias. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E que a senhora siga firme, hein? Não venha com esse papo de aposentadoria, não. A senhora tem muito a contribuir para a nossa sociedade e a gente tem muito a agradecer pelo seu trabalho. Muito obrigada. É uma satisfação. Me divulguem mesmo, porque as mulheres precisam conhecer e saber que existem pessoas preocupadas com elas. Obrigado, doutora. Obrigado a você de casa pela companhia de sempre aqui no Ponto de Vista, sempre às 14h, na TV Tribuna Band. Até mais. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.